Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o verdadeiro nome de Jesus. E eu peço para você, no mínimo aqui, 15 minutos de atenção. Porque esse é o nome, sobrenome, é o nome mais importante e você tem sido enganado por muito tempo. E se você caiu nesse vídeo, Jesus tem um chamado para você. Não negue esse chamado. Tá bom? Muitas pessoas, quando entram no YouTube, quando vão olhar no site, o nome de Jesus, sempre tem alguém querendo usar a matemática para provar o nome de Jesus. Sempre tem alguém querendo usar as coisas mais místicas para provar o nome de Jesus. Muitas vezes caem no aramaico, caem no hebraico. Muitas pessoas entram no latim e acabam enxergando que Jesus Cristo, o nome, a tradução é pouco. E muitas pessoas começam a blasfemar, começam a produzir cada vez mais heresias sem fim. E é como eu disse no meu último vídeo, que foi o vídeo mais importante desse canal: Jesus Cristo é Deus. Se você não entender que Jesus Cristo é Deus e você segue Jesus, você é um idólatra. Então você tem que entender que Jesus Cristo, ele é Deus, é a manifestação de Deus na terra, é o verbo que se fez carne, é a manifestação de Deus na carne. Se você não entender isso, vai ficar difícil de explicar isso aqui para você. Então escuta com atenção. Se você entrar no Google, tem as fontes aqui, e você pesquisar, por exemplo, Yesous, vai aparecer para você horrível, abominável, ou seja, porco, Deus porco. Só que as pessoas não sabem fazer mais pesquisas. Yesous significa Jesus. O problema é o seguinte: Yesous não é como se escreve. Você, quando vai pesquisar alguma coisa, vai correr atrás de informação, lembra que existe transliteração. Por exemplo, você sabe falar chinês? Você sabe falar mandarim? Você tem alguma noção sobre isso? Mandarim são daqueles desenhos meio loucos, que pra mim parece tudo igual. Você acha mesmo? Como é que você faz para você começar a falar mandarim? Como é que você consegue entender o som? Você começa pela transliteração. Tem uma palavra e eles vão começar a falar, é assim, 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 assado. Então tem uma transliteração para ficar fácil de entendimento. E isso acontece no grego, por exemplo, Yesous é uma palavra grega, tá? Mas não quer dizer que ela é escrita com I-E-O-S-U. Não é escrito assim. Isso é uma transliteração para ficar fácil de entendimento. Então o termo correto, por exemplo, tá, para Yesous em grego, significa Jesus. Se você não souber pesquisar, você vai cair em heresias. Eu coloquei aqui até uma imagem para você poder enxergar. Você vai acabar caindo em heresias. Inclusive, Jesus em francês significa eu sou. Jesus em francês significa eu sou. Acabei de colocar aqui. Por que é em francês? Porque foi preservado. Aí as pessoas falam, mas a letra J, ela simplesmente foi inventada. Se você fizer uma pesquisa superficial com uma criança de 2 anos que acabou de conhecer o Google, realmente a letra J vai parecer para você que ela foi inventada. Mas a letra J não foi inventada. Inclusive, eu coloquei num artigo aqui para você poder entender que ela foi distinguida. Coloquei todas as fontes aqui, tem mais de 10 fontes para você poder pesquisar. É só você clicar aqui nas fontes em verde ou passar o mouse aqui, e onde o mouse mudar de formato, basta você clicar para você conhecer as fontes. Tá? Tem várias fontes aqui, fontes distintas para você poder entender. Então a letra J, ela não foi criada, ela foi distinguida. O som de J já existia. Só para você ter uma ideia, a palavra Jericó é uma das palavras mais antigas desse mundo. Jericó é a cidade mais antiga desse mundo. Começa com G, J-E, Jericó. Inclusive temos passagens bíblicas com Jezabel, entre outros nomes com letra J, tá? Então só para você ter uma ideia, o som de J já existia. Quer ver uma coisa louca na sua cabeça? Não fecha o vídeo não. Jesus tem um chamado para você. Presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra, olha só, a letra Y. Como é que você lê uma palavra com a letra Y? Vamos ler yoga. Yoga, Y-O-G-A, yoga. Como é que você lê? I-O-G, com som de I. E outra coisa, Yakut. I-A-Kut, I. Então, para você ter ideia, o som de Y, a letra Y tem som de I. O que é isso? Uma distinção.
Alguém pegou a letra I e falou, olha, dá para usar a letra Y aqui, vamos fazer uma distinção, mas o som é o mesmo. E isso aconteceu com a letra J, tá? Então já se existia a letra J e todas as fontes estão aí na descrição. Então muitas pessoas fazem essa confusão. Primeira confusão que as pessoas fazem é essa. As pessoas começam a pesquisar sobre Jesus e começam a cair em heresias porque não sabem que aquilo ali é uma transliteração. E aí começam as pesquisas. Vamos pesquisar sobre o nome de Jesus. Qual que é o próximo problema que as pessoas acabam caindo? Ah, o nome em aramaico, o nome em hebraico são nomes mais antigos do que o nome de Jesus. Errado. O nome de Jesus é tão antigo quanto. E é um dos nomes mais antigos que você pode pronunciar. É o nome de Jesus. Eu sou. E eu posso provar isso para você. Então quando a pessoa pesquisa, por exemplo, no aramaico, você acaba chegando a uma derivação de Jesus, que é Yeshua. Tá? Muitos vão falar que é Yeshua HaMashiach, Yeshua Mashiach, cujo significado é eu sou a salvação, eu sou o que salva. Porém, está errado essa tradução. É como eu disse para você, a letra J já existia. É o som de I prolongado, não é Yeshua. Porque o som de I é um som de I prolongado. Yeshua não é som de I prolongado. Toda vez que tiver um som de I prolongado no aramaico, tem que saber estudar. É o som de J. Então já muda aqui para Jeshua. Olha só para você poder ver. Agora vamos continuar estudando para você poder entender. De onde que vem a letra A na Bíblia, quando você fala de Yeshua HaMashiach? De onde que vem essa letra A? Sabe de onde ela vem? De alfa. Quem introduziu essa letra A? Porque se você pegar os pergaminhos escritos pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, por Lucas, e você pegar os pergaminhos escritos pelos rabínicos, são duas palavras diferentes. Um fala Jesus, o outro fala Yeshua ou Jeshua. Por que que tem essa distinção? Sabe me dizer? Eu conheço o fato histórico. Eu sei exatamente o porquê que foi introduzida a letra alfa, e é bom você aprender. A vila de Sinop, que era um judeu rabínico, tinha se convertido a ser cristão. Tinha se convertido. Só que ele começou a traduzir. Gente, eu me converti a ser cristão. Eu tenho as fontes aqui, você pode pesquisar. E começou a falar, eu sei falar vários idiomas. Eu posso traduzir os pergaminhos, as cartas para vocês. E aí começou a traduzir. Só que a Vila de Sinop começou a traduzir e mandar para os gregos. E a tradução de A Vila de Sinop sempre tinha a letra alfa no final. Falava Jesu, botava Jesuá. Então sempre começava a colocar a letra A no final. Quando as pessoas perceberam isso, quando perceberam que estavam errando, a Vila de Sinop cascou fora e voltou a ser judeu. E essa fonte você encontra ela facilmente por qualquer lugar, é só você ter um tempo para você poder pesquisar. Vila de Sinop tem link aqui na descrição. Então a letra A ela foi incrementada. E ai daquele que colocar um ponto nas Sagradas Escrituras. O cara colocou a letra alfa, ele já trocou o nome de Deus. Então simplesmente não é Jesuá. A letra A não existe. Quando você tira a letra A de Jesuá, fica Jesus. Por isso foi preservado na Europa. Jesus. Foi preservado em outros idiomas. Jesus. Você encontra em turco, você encontra em outros idiomas. Jesus. Porque é o nome de Jesus. Eu sou. Moisés pergunta, quem és tu? Eu sou o que sou. Jesus. Então esse sempre foi o nome de Deus. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que saber entender isso. Aí nós temos aqui um outro nome, tá? Que eu vou pegar aqui só para você poder entender, que é em hebraico. Aí os caras falam, não é Yeshua, é Yahusha, ou simplesmente Yahushua. Yahusha significa eu sou o que salva. Yahushua, eu sou a salvação no idioma hebraico, paleo-hebraico e hebraico revisionado, tá bom? Só que você tem que entender que o hebraico ele não é uma língua tão antiga, ele deriva do aramaico. O aramaico era fortemente falado na Babilônia pelos fariseus, pelos mestres da lei, e que simplesmente difundou e fez com que o hebraico fosse mais falado posteriormente. Mas o hebraico tem as suas raízes aramaicas. Por isso, pessoal, um certo grupo de pessoas aceitam Yeshua, apesar que está errado, e um certo grupo de pessoas aceitam
a parte em aramaico, a parte em hebraico. Só que tá errado, tá? Primeiro, o hebraico existe a letra E. O som de E está presente no hebraico. Só que o que acontece? Conforme foi passando as revisões e conforme Nabucodonosor, porque essa história é fácil de você pesquisar. Nabucodonosor, tá? O que ele fez? As pessoas estavam na Babilônia, estavam blasfemando tanto, mas tanto pelo nome de Deus, cometiam pecados, falavam o nome de Deus, cometiam os terríveis adultérios, falavam o nome de Deus. E Deus mandava pragas para essa cidade, porque não usarás o meu nome em vão. Então, simplesmente, Nabucodonosor começou a perceber que estava tendo muita infestação de pragas, acidentes, todo o mal estava acontecendo, a cidade estava amaldiçoada. E aí ele foi lá, através dos judeus maçoretas, e falou, ó, faz um decreto e muda o nome de Deus. E aí, o hebraico foi a língua mais adulterada para o nome de Deus. Por isso, porque qualquer pesquisador usa mais o aramaico, por causa dos judeus maçoretas. Então, por exemplo, a letra H, ora no hebraico tem som de R, ora no hebraico não tem som de R, por causa dos judeus maçoretas. Por isso se criou Yahusha, Yahushua, Yahushua, porque cada hora os caras tiveram que ocultar o nome de Deus. Trocaram o som de E, porque a letra E não existe no hebraico, pelo som de A. E foram fazendo aquela maracutaia do aramaico, de Jesus, e virou, posteriormente, depois de muito tempo, Yahushua. Se você parar para entender, e você perguntar para um judeu rabínico ortodoxo, um cara que estuda, você acredita que Yahushua é seu Messias? Você acredita que Yahusha é seu Messias? Judeu ortodoxo, aquele que vai negar e sempre negou Jesus Cristo. O que ele vai falar para você? Não, eu acredito, Yahushua é meu Messias, não sei o quê. O judeu vai falar isso. Agora, se você perguntar para um judeu se acredita em Jesus Cristo, o que ele vai dizer? Não, não acredito nesse cara aí não. Esse aí não foi ressuscitado, esse aí não sei o quê, esse foi um profeta, não é o próprio Deus. Então, você tem que lembrar bem que Yahusha ou Yahushua é o nome do Messias judaico. Se você estudar a crença judaica, que é difundida na Torá, que é difundida no Talmud, que é muito o idioma mais usado, tá, pelos judeus é o hebraico. E eu sou o que salva, ou eu sou a salvação, é o Messias dos judeus. Não corresponde a Jesus Cristo. São dois seres distintos. Um vai assentar num trono na terra, vai governar o mundo inteiro, alegando paz. O outro reina no céu, e ele virá no fim dos tempos. São dois seres distintos. Posso dizer que um é antônimo do outro, tá? Para não dizer o que eu queria falar aqui. Então, simplesmente, o nome não é Yahushua, Yahusha. O nome sempre foi e sempre será Jesus, tá? Que depois, posteriormente, foi mudado. Então, é importante você entender. Então, assim, quando você estuda o hebraico, você vai entender sobre isso. Agora, você tem que entender uma coisa, tá? Olha só. Na Palestina, que foi o lugar de origem de Jesus Cristo, o pessoal falava vários idiomas. Tanto é que Pôncio Pilato crucificou Cristo em 3 idiomas para todo mundo poder ler, tá? Para todo mundo poder entender que não é uma zombaria, né? Porque colocaram assim, Pôncio Pilato colocou assim, Jesus Cristo, e colocou os nomes em hebraico e aramaico de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é como se fala, tá? Cristo vem do grego, tá? Jesus Machia, tá? Então simplesmente ele começou a colocar isso lá para poder zombar de Cristo. Só que, sem ele perceber, as pessoas começaram a lembrar de Cristo porque ele ressuscitou, tá? E o fato de Cristo ter ressuscitado é o que nos faz hoje todo mundo conhecer Cristo, porque os 4 cantos da terra ficaram sabendo. Porque Cristo, cara, ele não ressuscitou e ficou um dia só perambulando para cá e para lá, não. Ele ficou 40 dias. E esses 40 dias, meu amigo, ele encheu o saco de muita gente. Então, para você poder entender, por isso que ele é o nosso Deus, tá? Então, assim, as fontes estão no site, você pode pesquisar, eu acho importante que você pesquisa para você poder entender, porque esse é o mínimo que você precisa saber, o mínimo para você ser salvo. Porque se você começar a invocar nomes estranhos, sem o temor de Deus, sem o temor de Jesus Cristo, meu amigo, você pode estar entrando numa cilada, numa fila. Então o nome sempre foi e sempre será Jesus Cristo. É por isso que você não vê ninguém usando o nome de Jesus para fazer invocação, para fazer ritual de magia negra. Os outros nomes você encontra livros de tudo que você pode imaginar, desde matemática espiritualista, desde invocação, desde não sei o que,
Tudo isso você encontra com outros nomes, mas o nome de Jesus não. Sabe por quê? Porque não funcionam essas magias. Ao nome de Jesus dobre todo o joelho. Esse é o nome que realmente é o nome e sobrenome, tá bom? As fontes você encontra aí no meu site, tá bom? Fique na paz.